Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2024. Esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O SUV médio da Toyota conta com faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, mudança de faixa involuntária e também farol alto e baixo comutativo. No seu interior, ar-condicionado digital, multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e painel digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis. Eles saem da lateral, são mais afilados, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna que vem até o final aqui da parte do farol, luz de indicação, canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo comutativo automático e também acendimento automático. Todo o detalhe aqui do para-choque com os vincos bem pronunciados, essa peça no para-choque em preto fosco, como se fosse um bumper frontal, com as aberturas de ar aqui na grade inferior em preto fosco e também um aplique aqui na cor do veículo, que é um branco perolizado, onde fica localizado aqui farol de neblina. Mais acima, sua grade superior com todo esse detalhe aqui em preto brilhante, com as aberturas de ar em colmeia, com detalhe em preto fosco e o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Ele conta com pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto ali na parte do para-brisas para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos que saem lá de cima, vindo até a parte da frente aqui no capô. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos com torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito denominado Direct Shift. Essa motorização é a mesma utilizada na 12ª geração do Corolla Sedan e foi herdada por ele justamente para utilizar no Corolla Cross aqui na sua primeira geração no Brasil. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô não tem manta acústica, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas, da parte das bordas vindo até o centro. Toda a pintura aqui é cinza metálico, com os vincos bem aparentes, com o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento. Vão livre de solo de 16,1 centímetros nesse SUV. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui em preto fosco e aqui também na parte da saia lateral, isso dá a volta por todo o carro que vocês vão perceber. Também aqui, ó, o vinco faz o contorno aqui na parte lateral, terminando na parte do capô. Também detalhe aqui na porta, da primeira à segunda porta, com os vincos aparentes. Também o detalhe aqui na coluna A, em preto fosco, com essa parte de baixo do retrovisor. Aqui você tem repetidor de seta, também rebatimento eletrônico, e quando você aciona na chave ele também vai fazer o rebatimento eletrônico. Cor predominante aqui branco perolizado, assim como as maçanetas. O detalhe na coluna B aqui em preto fosco, rack de teto aqui cinza, e na coluna C todo o detalhe em preto fosco, assim como esse detalhe também com uma inscrição Corolla Cross. E vocês notem aqui, ó, os vincos com o mesmo contorno lá da frente, terminando aqui na parte traseira, com toda essa parte em preto fosco, e a suspensão aqui, que não é do tipo independente, é do tipo eixo de torção. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, assim como os sensores dianteiros. Aí você tem todo esse detalhe preto fosco aqui da parte do para-choque, que tem os vincos aparentes, também com essa peça que é um aplique na cor do veículo, refletor noturno
para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, exceto iluminação aqui referente à luz de indicação. Toda essa moldura aqui em Black Piano, a inscrição Corolla Cross. O detalhe aqui na tampa traseira, vocês notem, com a silhueta aqui, com um vinco, harmonizando lá com a grade frontal do veículo. E a inscrição XRE, que é a versão intermediária, Corolla Cross, e o logo cromado ao centro. Você tem aqui limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, limpeza aqui com spray dos vidros e também aerofólio integrado com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão que está aqui ao centro, com chave presencial no bolso também. Você tem essa opção, e aí você tem a parte da abertura do porta-malas aqui, que são 440 litros. Por se tratar de um SUV médio, tem um bom espaço para você utilizar aqui no modelo. Iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo, esses ganchos aqui, tanto do lado esquerdo e direito, com capacidade de 2 kg cada, que você consegue colocar uma sacola, uma bolsa, para você ancorar, para não ficar solto aqui na parte do porta-malas. Essa esteira que você puxa aqui para cobrir as bagagens, se necessário, e também aqui você tem essas duas partes, né, como um nicho aqui do lado esquerdo e direito. Você puxa aqui o tampão, você tem um kit de ferramentas com a roda em aço do step aqui para uso temporário, para você fazer a troca do pneu se necessário. Todo acabamento aqui na tampa traseira em preto fosco, a alça que você pode estar puxando aqui para fazer o fechamento do porta-malas, câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Ele tem aqui os 4 pontos da iluminação em LED de neblina. Isso traz muita visibilidade e segurança na parte noturna para você utilizar. Falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS, EBD e IBS assistente de rampa. E também ele conta com 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,64 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista todo para trás. Vamos sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço, para vocês verem, ó. Ele é 6 centímetros a menos do que o Corolla Sedan, então você tem aqui entre 2 a 1 dedo aqui de espaço que me sobrou. Realmente é menor um pouco do que o Corolla Sedan. O teto ele é cinza, o preto na verdade, né? Com as alças no teto, iluminação halógena para quem vem aqui atrás, na fileira traseira, portas revistas somente do lado do passageiro, a parte com saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro com 2 tomadas USB do tipo C com iluminação azul, favorece à noite e traz mais comodidade para quem vem aqui atrás para usar um celular para recarregar, enfim, favorece. Todo o revestimento aqui em couro ecológico, e aí você tem aqui essas perfurações ao centro, que é a parte aqui com essa linha bem aparente. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda na fileira dos bancos traseiros. Então você conta com cinto de 3 pontos e encostos de cabeça para todos os ocupantes. Também descansa-braço com opção para 2 corta-copos, favorece aí utilizando o carro para viajar com mais pessoas. Também aqui isofix, uma fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, alerta de afivelamento aqui dos 3 ocupantes aqui atrás do modelo. Também você tem essa opção aqui, ó, o banco é bipartido, você puxa essa parte, você consegue estar descendo o banco para utilizar os 2 lados, se for o caso, para carregar algo maior que não caiba aqui no modelo, uma escada, por exemplo, favorece de certa forma. E descendo o banco aqui você tem essa opção, ó. Você tem esse primeiro ângulo, puxando mais uma vez, você desce um pouco mais e você tem uma segunda opção de ângulo para trazer mais conforto para os ocupantes que vêm aqui na segunda fileira. Realmente interessante. Todo revestimento aqui bem macio ao toque, em couro ecológico. Também aqui essa parte bem macia ao toque, com a linha aparente, com os puxadores aqui que são prata. Essa parte aqui já é com plástico rígido, um detalhe em preto fosco, assim como essa parte. E também acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só, e uma segunda opção aqui de porta-copos com alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Corolla Cross. Do outro lado esse botão para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil, ele vai soar o alerta. Também aqui a parte com alarme perimétrico e volumétrico, basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla. Se você quiser fechar, basta apertar aqui essa parte do sensor que é touch, ele vai fazer o fechamento por aqui ou pela chave presencial. Isso traz mais comodidade para você acessar o Corolla Cross, que eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos
dianteiro. Somente no banco do motorista que você tem essa alavanca com ajuste de altura. A outra alavanca aqui já é para ajuste da inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. A abertura do tanque de combustível são 47 litros. O polêmico freio de estacionamento no pé, que é da mesma forma do Prius, como vocês já conhecem. E também aqui o puxador aqui para a abertura do cofre do motor. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês. Uma tela digital aqui do painel de 7 polegadas em TFT, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, com sistema Harman Kardon, porém o som não tem assinatura Harman, somente a multimídia. Ela tem os botões físicos aqui ao lado, tecla Home, a parte com volume, ela é intuitiva ao toque, a parte aqui de mídia com AM, FM, você tem aqui as estações de rádio, os favoritos que você consegue também estar utilizando aqui, USB, Bluetooth, projeção de tela. Você tem aqui informações sobre o veículo, então você tem informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, qual a autonomia que você tem com o combustível que tem no tanque. E aqui a parte com consumo combinado, com média de consumo que você está fazendo, o histórico de consumo, enfim, você consegue fazer todo acompanhamento por aqui. Telefone, clicou aqui, ele já vai parear via Bluetooth para você utilizar com a parte do comando de voz do volante, ou Android Auto, Apple CarPlay, ficou mais fácil, sem fio, não precisa conectar via cabo como era anteriormente. Parte de configurações aqui você tem dispositivos, equalização de som e toda a parte configurativa de sistema e do veículo que você consegue estar fazendo também. Fica uma multimídia bem intuitiva ao toque para você fazer a utilização e não tem mais aqueles botões físicos aqui ao lado como tinha anteriormente na outra multimídia que era da Pioneer. Aqui você tem ar-condicionado que é do tipo digital, você clicou aqui, já consegue estar fazendo uso apenas de uma zona, ar quente e ar frio, você consegue selecionar a temperatura que você quer do ar-condicionado. Aqui do outro lado, qual o fluxo do ar-condicionado para você aumentar ou diminuir a velocidade. Aqui você tem para ligar a fileira do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo, a ventilação vidro de fora, modo ecológico, aqui para trazer mais economia no caso, né? E também aqui a parte onde você vai selecionar aqui o uso do ar, aquecedor do vidro traseiro para poder estar desligando em modo automático. Todo acabamento em black piano, cinza metálico, botão start stop para fazer ignição aqui no veículo e todo esse acabamento aqui é bem macio ao toque na parte aqui do painel com imitação de costura, uma tomada USB do tipo A convencional para você ligar um pendrive ou utilizar a música que você queira ou recarregar o celular. Aqui não tem recarregamento de celular por indução por ser uma versão intermediária, somente aqui o espaço para você estar utilizando como um porta-trecos. Todo detalhe aqui prata e também aqui preto fosco com a parte aqui do console central preto brilhante com a parte prata. Aí você tem aqui ó, opção com esse botão para você ativar ou desativar o modo Power. Se você ativar o modo Power, ele vai fazer a troca aqui do sistema automático mais alta, para ficar com um giro maior no motor, ele vai fazer as trocas mais rápidas para que você tenha essa questão. Também aqui ó, toda a parte com esse botão para você ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade. A iluminação aqui dentro é azul e aí você tem aqui ó, câmbio automático, que é do tipo CVT, como eu falei para vocês na apresentação do motor. Opção com câmera de ré, ele só tem as linhas dinâmicas aqui de distanciamento, ele não vai inclinar quando você esterçar o volante, tem esse detalhe. Modo Drive, eu vou encostar próximo aqui de um objeto para mostrar algo para vocês referente a sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei para vocês, né? Então você vai se aproximar do objeto como eu vou fazer agora, ele vai dar o alerta aqui, ele vai soar o alerta falando que eu estou me aproximando de algo aqui, ó. Então tem os sensores dianteiros e traseiros para você estar utilizando. Realmente traz mais comodidade para você utilizar no dia a dia, com certeza. No modo Drive, para o lado esquerdo você tem as trocas manuais, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas, a décima na verdade, né? Porque é um câmbio automático com 10 velocidades. Então você tem esse diferencial para estar utilizando aqui o câmbio de certa forma. E esse detalhe aqui com 2 porta-copos, puxando aqui ó, descansa-braço, ele é revestido em couro, com essa parte você consegue aumentar o ângulo. E puxando o botão aqui que tem a parte para abrir, você tem todo o espaço para estar utilizando e também uma tomada 12 volts aqui no porta-trecos para você utilizar. Revestimento do banco dianteiro,
É com couro ecológico aqui, uma parte mais lisa, também o detalhe com todo pontilhado, as costuras aparentes, mais acima também da mesma forma, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, aqui a parte com quebra-sol com espelho, puxou essa parte aqui, ele já acende a iluminação halógena tanto lá do motorista e passageiro, iluminação halógena também aqui no teto, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um farol alto, um carro vindo atrás de você à noite, isso é um item que favorece. Também esse botão do alarme volumétrico, vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior do veículo, não vai disparar o alarme, favorece também. Todo o acabamento aqui da parte do painel já é com plástico rígido. Aqui você tem esse detalhe cinza metálico ali no difusor do ar-condicionado, aqui em black piano, e aqui você tem referente a afivelamento do cinto de segurança traseiro e airbag. Também ali os tweeters referente ao sistema de som. Aqui todo o acabamento, como eu falei para vocês, é com plástico rígido. Aqui é um multimídia do tipo flutuante. Na porta do motorista aqui todos os comandos são iluminados. 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, também rebatimento eletrônico do retrovisor. Apertou, ele vai rebater aqui. Se você deixar nessa função A, quando você acionar o controle remoto, ele vai automaticamente fechar automaticamente. E aqui a regulagem elétrica dos retrovisores, lado L esquerdo, direito o R. Aí você consegue regular aqui a parte interna. Parte aqui com acabamento todo com plástico rígido também. Ajuste do facho do farol por ser um carro, um SUV de porte médio, colocou mais peso, você consegue regular para cima ou para baixo. Aqui você tem sistema Toyota Safety Sense, farol alto e baixo comutativo automático. Passou um veículo por você, ele volta para o farol alto automaticamente. Veio um veículo contra você, aí ele vai colocar para o farol baixo automaticamente. Isso traz mais comodidade para você viajar, com certeza, aqui no modelo. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, todo acabamento aqui em couro com a linha aparente desse volante multifuncional, que você tem aqui mais acima, computador de bordo para você fazer utilização ali no painel digital, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do lado direito, você já tem aqui para poder passar as estações de rádio, a música que você está ouvindo no aplicativo. Aqui mais acima você já tem referente ao sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui acima é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você setou 100 km por hora, o carro à sua frente diminuiu a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança para você que está conduzindo. Esse outro botão que está aqui mais abaixo faz parte da mudança de faixa involuntária. Se você mantém ativo, ela vai identificar quando você está saindo da faixa de rodagem, caso você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, vai te dar um alerta sonoro e visual e vai fazer também a correção ali da faixa, ou seja, ele tem centralização de faixa para que você permaneça na faixa de rodagem. E se você ficar muito tempo sem a mão ao volante ali, ele ficar toda hora corrigindo, ele vai te dar um alerta também para que você coloque a mão sobre o volante, pois ele percebeu que toda hora está corrigindo ali a direção. Esse outro botão mais acima faz parte do pré-colisão, que se você mantém ele ativo, ele vai identificar, como eu falei para vocês, pedestres, ciclistas e veículos. Numa situação de risco eminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também, e você não tomando uma medida evasiva, ele vai acionar os freios de forma semi-autônoma, para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Realmente favorece bastante esse sistema. Ele tem também sistema de oscilação ao volante, ou seja, quando você está com muito sono, fadigado ali dirigindo, ele vai perceber que você está oscilando a direção, então ele vai te dar um alerta sonoro e visual e aparecer uma xícara de café ali na tela informando que você está cansado, você pode causar um acidente. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. As mudanças aqui do pedal shift no volante para fazer as trocas manuais se necessário, e na parte do painel aqui você tem uma tela de 7 polegadas em TFT. Então você tem aqui essa parte com o conta-giros, do outro lado aqui o marcador de tanque de combustível que eu falei para vocês, 47 litros, e medidor do arrefecimento do motor. Aqui você já tem o velocímetro de forma digital, porém analógica ali na parte da tela, o relógio, também temperatura exterior, indicador de câmbio, média total, quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, enfim. Tem bastante opção para você utilizar. Seta para baixo, você tem um modo de economia. Seta para o lado direito, sistemas de segurança que você consegue ligar ou desligar aqui no modelo. Seta para o lado direito, mais uma vez, a rádio ou a música que você está escutando aqui na estação. Mais uma vez, todas as mensagens importantes aqui referente à viagem, tempo decorrido, distância, enfim. E para o lado direito, mais uma vez,
todos os sistemas de segurança que você consegue utilizar. Em configurações aqui, como eu vou mostrar para vocês, o pessoal me pergunta como mudar essa parte do medidor aqui, né? Então você vem em tipo de medidor e coloca digital, ele já some aquele arco ali e fica mais clean ali a parte do painel. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Corolla Cross 2024, versão intermediária XRE. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.